Direito Penal: crimes contra a fé pública, fraudes em certames de interesse público. Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal aqui na Prova Concursos. Vamos com mais um tema importante. Aliás, o tema da aula de hoje diz respeito aos concursos que você pretende fazer, tá? Isso diz respeito à sua conduta no momento de fazer a prova do concurso, que se Deus quiser e se você estudar direitinho, né, fazer tudo certinho, você será aprovado. A gente vai falar, olha só, de fraudes em certames de interesse público, ainda dentro dos crimes contra a fé pública, tá? Aliás, esse é o último crime relacionado, né, aos crimes contra a fé pública, perfeito? É uma modalidade recente, né, relativamente recente, é a Lei 12.550 de 2011, que inseriu o artigo 311-A no Código Penal, tá? Ele diz respeito a fraudes em certames de interesse público. Olha só, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar, então é necessário a finalidade, tá? A finalidade o quê? De beneficiar a si ou a outra pessoa, né? Ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de... Então vamos lá. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame público, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou exame ou processo seletivo previstos em lei, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pessoal, antes do artigo 311-A, quando um sujeito era pego numa prova de Enem, por exemplo, né? Aliás, eu acho que nem tinha Enem, né? Antes de 2011. Não recordo quando o Enem começou, mas pelo menos vestibular a gente tinha, isso eu tenho certeza, para ingressar em universidades públicas ou até privadas também, né? Quando o sujeito era pego colando numa prova, né, seja lá qual for a maneira, principalmente aquela cola eletrônica, aquela mais, né, que demanda um aparato maior, nos concursos públicos, né, nos vestibulares, no Enem, aplicava-se, a depender do caso concreto, o crime de estelionato. Mas a depender do caso concreto, tá? Às vezes nem sequer o estelionato tinha o suporte necessário para que o sujeito fosse penalizado. Muitas vezes essas condutas eram consideradas atípicas, eram ilícitos penais, eram ilícitos cíveis, mas não eram ilícitos penais, o que é um absurdo você colar numa prova de concurso público ou, né, ajudar uma galera a colar e etc, e não ser penalizado por nada, é um absurdo. E quando muito um estelionato, ainda assim, meio que forçado, né, é, e na modalidade tentada, por quê? Porque as situações em que se descobre que isso de fato aconteceu, o sujeito acaba não conseguindo obter êxito, né, na vantagem. Então era um problema sério, era um problema sério. Agora a conduta foi criminalizada. A conduta agora não, né, em 2011 ela foi criminalizada no nosso Código Penal e temos agora um tipo penal próprio para concursos públicos e certames de interesse público de modo geral. Olha só, né? Serve para concurso público, serve para avaliação ou exames públicos. Por exemplo, o que pode ser uma avaliação ou exame público? Pode ser, por exemplo, uma avaliação psicotécnica no momento que você vai tirar a carteira de motorista, né, a CNH, ou pode ser um processo seletivo simplificado para você entrar numa, numa, numa entidade do terceiro setor, por exemplo, entendeu? Então aí seria uma avaliação ou exame público. Ah lá, processo seletivo para ingresso no ensino superior. Isso aqui vale para universidades públicas ou privadas, né? O Enem, os vestibulares que ainda existem, né? Exame, olha no 4, exame ou processo seletivo previsto em lei. Então aqui já é um inciso mais genérico ainda, né? O exame ou processo seletivo previsto em lei. Aqui também entram os exames simplificados, né? Os processos administrativos simplificados, ou aqueles processos seletivos para temporário, né? Para carga temporária dentro da administração,
né? Por exemplo, aqueles sujeitos que trabalham com controle da dengue, né, que trabalham por um determinado lapso temporal, depois o serviço público é desligado, aquelas pesquisas, né, do censo, o IBGE contrata temporariamente alguns servidores, né, no caso, servidores não, né, porque não chegam a ser servidores públicos, estão praticando uma função pública, né? O IBGE faz isso de vez em quando, então tá aqui, entra aqui no inciso 4º, né, do artigo 311-A. Então vamos lá. Parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre, então mesma pena a gente está falando de conduta equiparada, né? Incorre quem permite ou facilita por qualquer meio ou acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Então aquele que permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas a informações mencionadas no caput também vai incorrer neste artigo. Então, por exemplo, o funcionário de uma gráfica que está produzindo as provas lá para o concurso público, né? Esse funcionário teve acesso ao conteúdo, porque basta dar uma lidinha lá e passa esse conteúdo para frente. Ele não é servidor público, ele não está trabalhando na administração pública, mas ele trabalha numa gráfica que, por um acaso, né, redigiu ali as provas, redigiu não, imprimiu as provas, né? Ele teve acesso à informação privilegiada. Vai responder aqui de forma equiparada, né? Olha só, quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, olha só, se tem dano para a administração, pessoal, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa, né? Como eu sempre falo, é o Estado protegendo as suas instituições e os seus institutos. A pena é alta mesmo. E aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Então, se for funcionário público que cometeu essa conduta, pena de 1/3 fixa, tá? Perfeito? O bem jurídico tutelado é a fé pública, a credibilidade dos certames de interesse público, perfeito? E o sujeitativo é um crime comum, pode ser qualquer pessoa que participa do certame, seja como candidato, seja como integrante da estrutura direta ou indireta da entidade organizadora, né? Por exemplo, podem ser os professores da banca, né? Aqueles professores que elaboram o conteúdo. Então a coisa é analisada de forma ampla. Agora, se o sujeito ativo for um funcionário público, a pena será aumentada de 1/3. E o sujeito passivo primário é o Estado, né? E o sujeito passivo secundário abrange os eventuais lesados, né? As entidades organizadoras, por exemplo, que vão ter que promover uma outra logística para um novo concurso. Os candidatos, imagina só, gente, o candidato que foi aprovado e o concurso foi anulado por questões aqui ligadas a fraudes, né? Então, assim, esse sujeito também é lesado. Então, olha só, é muita vítima. É muita vítima. Imagine só, né? É muita vítima no mesmo crime. Consumação. Consuma-se com a simples prática dos núcleos. Quais são os núcleos? Divulgar, utilizar, permitir ou facilitar o acesso ao conteúdo sigiloso, dispensando a obtenção da vantagem particular buscada pelo agente ou mesmo eventual dano à credibilidade do certame. Então, é um crime formal. A conduta não depende do resultado para sua consumação, tá? Então, estamos diante de um crime formal e a tentativa é perfeitamente possível. Observação: a cola eletrônica antes do artigo 311-A era um fato atípico. Olha só, era um fato atípico. E quando muito, né, igual eu falei, podia ser penalizado ali no estelionato, mas ainda assim forçado, tá? Agora, se o agente se vale de conteúdo sigiloso na cola eletrônica, ele vai responder o quê? De acordo com o artigo 311-A do nosso Código Penal. Agora temos tipo penal próprio para isso. Perfeito? Pessoal, isso é tudo que eu tinha para falar, tá? Artigo 311-A, muito importante para a sua caminhada. Tenha consciência, né? Estude, queira alcançar o seu cargo por mérito, tá? Queira alcançar por mérito. Pessoal, isso é tudo. Estou à disposição nas redes sociais, nos canais do Aprova Concursos. Contem comigo. Um grande abraço, tá? Um grande abraço e bom estudo a todos. Até mais.